Vamos ver como é que fica a tabela? Acompanha aí na sua tela. Primeiro eu faço P e Q. E aí, gente, é importante vocês entenderem que P e Q estão aqui, ó. E a gente vai fixar nessas colunas, ok? P e Q. Qual é o conectivo? I. Como é que se comporta o I? Para dar verdadeiro, é preciso que todas sejam V. Não é isso? Então vamos lá. Onde é que tem todas V? Tem aqui, só, não é? Então, vai dar V aqui e V aqui. O resto todo vai ser de falso. Beleza? Muito bem, agora eu vou fazer P e R. P e R. R está aqui. E é um I de novo, né? Vamos marcar aqui onde é que tem todas V. Aqui outra. O que mais? Parece que só, não é? Então aqui dá V e aqui dá V. O restante todo dá falso. Ok? Pronto, agora eu já tenho os dois parênteses prontos. E eu vou agora me concentrar neles. P e Q, P e R. Vou olhar para aqui e vou olhar para aqui. Só que agora, preste atenção que o conectivo é OU, não é? E no caso do OU, basta uma verdadeira que já dá verdadeira. Não é isso? Então vamos lá. Aqui tem V, tem. Vamos dar V, aqui tem V, aqui tem V. E depois não tem mais, né? Então depois é tudo falso. Beleza? Pronto, agora vamos comparar, né, com o que ele falou. Que a primeira seria V, bateu. Que a segunda seria F, falhou. Isso aqui está errado. Depois V, pronto, já está errado aí, pode parar. Já está errado. Não é? Aqui era para ser um F, aqui era para ser um F. Então está cheio de erro e a última coluna não aparece com esses elementos. O item está errado. Vocês entendem que basta um errinho desse, já pode parar, que o item estará errado todo. Não é isso? Porque não corresponde. Beleza? É igualzinho a uma que a gente fez aqui anteriormente. 7. Uma das regras elaboradas pela Associação dos Bancos de um país define que, se o vencimento de uma conta não cair em um dia útil, então ele deverá automaticamente ser transferido para o próximo dia útil. Para que essa regra não tenha sido cumprida, basta que, olha aqui, ó. Para que a regra não tenha sido cumprida. Ele vai negar essa regra. Vamos ver? Olha a regra qual é. Se o quê? O vencimento de uma conta não cair em dia útil, então, ó, se não for num dia útil, então, o que acontece? Ela deverá ser transferida. Pronto. Essa é a lei. Se não cair no dia útil, então transfere. Beleza. Ele quer que isso não seja cumprido. Então vamos negar isso aí. Ok? Aí você vai pegar o seu material aí do resumo dessas equivalências e vai ver que a quarta regra que a gente mostrou é exatamente a negação de um condicional. Era o do leite e da manga, tá lembrado? Não é? A negação de um condicional. Como é que a gente nega? Copia o primeiro e nega o segundo.
copia o primeiro, está aqui o primeiro, ó, não U, copiadinho do jeito como ele estava aqui. E mete um I, que é um operador, né? Nega o segundo. Pronto, agora leia. Como é que ficou aí? Esse U representa o quê? Que o vencimento caiu no dia útil. Então, não U. O vencimento não caiu num dia útil e não teve lá a sua transferência. Não foi transferido. Ok? Então, basta que aconteça isso. Uma conta que tem um vencimento ou cujo vencimento não tenha caído ou não caía num dia útil e não tenha sido transferida. Então, vamos lá. Uma conta cujo vencimento caía no dia útil, não. Vencimento caía, não. Tem que não cair. Ó. Uma conta cujo vencimento caía, não. Uma conta... Achei. Aqui, ó. Uma conta cujo vencimento não caía em dia útil e não tenha sido transferido. Letra E. Entenderam? Então, essa é uma das maneiras, ó, de novo aí para você, uma das maneiras mais comuns de se cobrar as equivalências. Dá um texto, você representa simbolicamente, identifica qual é a regra de equivalência, aplica aquela regra e, em seguida, procura no gabarito onde é que ela está marcada. Beleza? Muito bem. Temos aqui mais uma, essa da ESAF. A afirmação, a menina tem olhos azuis ou o menino é loiro. Tem como sentença logicamente equivalente. Vamos ver, vamos codificar primeiro. A menina, como é menino, menina, fica ruim de você botar uma letra, né? Mas vamos lá. A menina tem olhos azuis, ou o menino é loiro, tá? LR. Ok? Então é isso que ele está afirmando. A menina tem olhos azuis ou o menino é loiro. Então, ele quer uma equivalente desse ou. Não é? Então veja aí no seu mapinha, na sua cola, como é que a gente faz a equivalência de um ou. Não confunda com a negação do ou, que vai lhe remeter à lei de Morgan. Tá ligado aí, né? Ele quer a equivalência do ou. Sabe o que é isso? Pirulito ou chocolate, não é? Se negar um, então copie o outro. Então vamos fazer assim, ó. Se a menina não tem olhos azuis, então copie o outro. O menino é loiro. Se a menina não tem olhos azuis, então o menino é loiro. Já achei aqui na letra C. Ok? Então, aí a solução dessas 8 questõezinhas que revisam um pouco do conteúdo que a gente viu. Mas, claro que você está aqui nesse curso para aprender os conteúdos, praticar comigo também, praticar sozinho, fazendo essas fichas. Mas, gente, quando você concluir o curso, já não vai estar mais começando do zero, né? Porque já começou, já concluiu o curso, já está aí, né? Num nível em que você já pode agora, em casa, buscar mais questões de provas e fazer aí as questões sozinhos. Tá certo? Muito bem. Mas vamos em frente. Vamos aqui para a gente ver o próximo assunto. A gente estudou a lógica proposicional, que é a lógica das proposições. Muito bem. Agora a gente estuda a lógica de primeira ordem. O que é que significa isso aí de lógica de primeira ordem? Vamos ver.
para você entender, eu preciso que você conheça os quantificadores lógicos. Não é que você entenda primeiro o que são quantificadores lógicos. Vamos ver? Depois você vai ver o que é a lógica de primeira ordem. Então, quantificadores lógicos são expressões que servem para quantificar os elementos de determinado conjunto. São eles todo, algum, ou existe, ou pelo menos um, é a mesma coisa, e nenhum. Exemplos. Todo aluno é estudioso. Veja que eu quantifiquei, não é? Que aluno é estudioso? Todos. Algum político é honesto? Nenhum mamífero vive na água. Então, claramente você percebe aqui ou simplesmente os quantificadores lógicos. Ok? Bom, uma coisa que é muito explorada em concurso, gente, e é importante vocês entenderem, é a negação desses quantificadores. A negação dos quantificadores, não é? Então, olha aqui para mim, ó. Quando eu digo assim, ó, sei lá, Ricardo é dentista. Negue. Aí você diz, Ricardo não é dentista, não é? Se eu falar, Paulo trabalha em São Paulo, negue. Paulo não trabalha em São Paulo. Então é fácil você, com uma sentença qualquer, negá-la. É só botar o não. Mas e se a expressão vier com quantificadores? Tipo, algum aluno nesta sala tem mais de 20 anos. Negue. E aí? Como é que você vai fazer? Então é importante você estar prevenido sobre as negações dessas proposições aí, dessas sentenças que são construídas com os quantificadores lógicos. E aí eu preparei uma tabelinha aí, toda pronta, toda no grau aí para você ver. Acompanhe. O que mais se cobra em provas de concurso público sobre este tema é, sem dúvida, as negações de cada um dos quantificadores. Observe no quadro abaixo. Pronto. Olha aí. Quando eu coloco que todo A é B, veja, todo A é B, e eu vou negar, eu vou dizer que isso é mentira, entendam que eu estou dizendo que é mentira que todo A é B. Que todo A é B. Então, certamente, ao dizer isso, ao dizer que é mentira que todos são, eu estou dizendo, em outras palavras, que algum não é. Ou que existe um que não é. Ou que pelo menos um não é. Ou ainda que nem todo é. Percebe? O grande perigo aqui, gente, é você negar, querer negar, né, o todo, ó, com nenhum. O todo com nenhum. Não rola. Não rola. Nem faça, que isso não vai dar certo. Quando a gente diz assim, ó, vê aqui, ó. Quando a gente diz assim, acompanha comigo aqui, ó. Olha aqui, ó. Se eu disser assim, todo aluno dessa turma tem um filho, ok? Aí alguém diz, ei Jairo, todo? Não, nego, mentira sua. Por acaso ele está querendo dizer que nenhum aluno ali tem um filho? Não. Ele está dizendo que a mentira é que todos tenham. Entendeu? Então não dá para você negar o todo com nenhum. Entenderam? Não dá para negar o todo com nenhum. Se você fizer isso, vai errar sempre. E esse é o calcanhar de Aquiles. As bancas cobram muito isso porque sabem que os alunos fazem muita confusão com isso. Tá certo? Então vamos lá na tabela para você ver. O nenhum, ó, o nenhum, ele é negação para o algum. Quando eu digo assim, ó, vê, algum aluno nessa turma tem mais de 70 anos. Aí você olha em volta assim para os colegas e faz, o quê?
Algum aluno aqui tem mais de 70 anos? Mentira, professor. O que é que você está querendo dizer, em outras palavras? Que nenhum aluno aqui tem mais de 70 anos. Agora sim, não é? Então, isso aí é que é correto. O nenhum é, nega o algum é. E automaticamente, o algum nega o nenhum. Não é? Porque a negação é trocar. Então, se algum A é B se nega com nenhum A é B, destrocando, né? Então, a negação de nenhum A é B só pode ser o algum A é B. Digamos que eu dissesse assim, nenhum aluno aqui nessa turma, nenhum aluno sabe falar inglês. Aí você faz nenhum, professor? Mentira. O que é que você está dizendo em outras palavras? Que algum sabe. Ok? Que algum sabe. Muito bem, então, essas são as expressões quantificadoras, não é? Vai ser importante você reconhecê-las e vai ser importante você saber negá-las. Mas, finalmente, o que é a lógica de primeira ordem? Vou já lhe dizer, estou caminhando para isso. Antes, porém, veja aí um outro elemento desse campo da lógica, né, chamado lógica de primeira ordem, que são os diagramas lógicos. Bom, as expressões quantificadoras você já viu quais são. Todo, algum e nenhum, não é? O algum pode ser o existe ou pelo menos um. Beleza. E o que são diagramas lógicos? Diagramas lógicos são representações gráficas para as expressões quantificadoras. Observe como é fácil. Quando eu digo que todo A é B, todo A, parece que não é difícil imaginar esse desenho que está aí abaixo, não é? Se todo A é B, eu coloco o conjunto do A todo contido no B. Mas se eu digo que algum A é B, não todo necessariamente, né? Mas algum A é B, eu vou entender que pelo menos um A é B. Eu não sei se aqui tem elementos, não é? Mas eu sei que aqui sim, porque algum A é B. Então, eu faço a representação assim, indicando que naquela interseção de A com B tem pelo menos um elemento. Ok? E também, se eu falar que nenhum A é B, obviamente que os conjuntos serão disjuntos, né? Não há interseção e eu represento dessa forma. Vejam, portanto, que não é difícil você fazer a representação ou construir os diagramas de cada uma dessas expressões quantificadoras. Tá certo? Muito bem. Mas, finalmente, o que é essa lógica de primeira ordem? Pronto, agora você vai entender, porque agora eu vou dizer. Com o conceito de proposição funcional. Vamos ver? Olha aí. Uma sentença aberta pode se transformar em uma proposição lógica através do uso de um quantificador lógico. Ó, observe a sentença aberta, para você entender o que é uma sentença aberta. X mais 3 é maior que 10. Olha aqui. X mais 3 é maior que 10. Isso não é uma proposição lógica. Uma vez que necessita do valor de x para que tenhamos o julgamento de seu valor lógico. Acompanhe aqui comigo. Quando eu digo, olha aqui, ó. Quando eu digo x mais 3 é maior que 10, isso é verdadeiro ou é falso? Bora, vê o F. Você vai dizer, peraí, Jair, quem é x? Isso. Está vendo por que é que isso não é uma proposição lógica? Uma proposição lógica não pode ser V ou ser F, dependendo de quem você colocar para x. Entendeu? Se eu digo x é um número par, isso é V ou F? Bom, isso pode ser V ou pode ser F, dependendo do valor que eu atribuí a x.
E isso não pode ocorrer numa proposição lógica. Uma proposição lógica, ela é V ou é F, independentemente de qualquer coisa. Então, a proposição lógica é 8 é par, entendeu? 7 é par. Isso são proposições lógicas. Uma verdadeira, outra falsa. Mas veja que ela não tem nada em aberto. Ela é uma sentença fechada. Então, a proposição tem que ser uma sentença declarativa e fechada. Percebeu? Quando você tem uma sentença aberta, ela não é uma proposição lógica, porque ela está em aberto. E em aberto não dá para você classificá-la como V ou F. Beleza? Muito bem. Está claro até aí? Então vamos aqui. A partir daqui. Ó. Isso não é uma proposição lógica, uma vez que necessita do valor de x, para que tenhamos o julgamento de seu valor lógico. Mas considere o conjunto A 8, 9, 12. E a sentença para todo x que pertence ao conjunto A, tem-se que x mais 3 é maior que 10. Agora temos uma proposição lógica. É a chamada lógica de primeira ordem. Então vamos entender o que é a lógica de primeira ordem. É digamos assim, é o campo da lógica, né? É um segmento ali da lógica em que uma sentença aberta se transforma em uma proposição através do uso de um quantificador lógico. Repare bem, ó. X mais 3 é maior que 10. Desse não é uma proposição lógica. Mas se eu digo, para todo x que pertence a esse conjunto 8, 9 e 12, tem-se que x mais 3 é maior que 10. Agora isso é uma proposição lógica. Porque agora, sabe o que é que eu estou declarando em outras palavras? Eu estou dizendo 8 mais 3 é maior que 10, e 9 mais 3 é maior que 10, e 12 mais 3 é maior que 10. Porque eu estou dizendo para todo. Portanto, eu usei um quantificador lógico associado a uma sentença aberta. E assim eu construí uma proposição funcional. Esse campo da lógica que trabalha proposições assim é que se chama de lógica de primeira ordem. Ok? Então, quando vocês encontrarem aí nos editais lógica de primeira ordem, você já sabe que é isso aí. Vai ter que estudar os quantificadores, os seus diagramas, suas negações e essa ideia aí da transformação, não é? De uma sentença aberta e que assim não era proposição em uma proposição, mediante o uso e a associação de um quantificador. Ok? Tá claro, gente? O que é isso? Espero que isso aí. Mas o importante é a gente ver como é que esse conteúdo já foi cobrado em concursos. Olha aí um exemplo. Se A for a proposição, todos os policiais são honestos. Então a proposição não há, ó, lembrando que esse é o símbolo, não é, da negação, né? O símbolo da negação. Então, a proposição não há, portanto, a negação desse todo estará enunciada corretamente por nenhum policial é honesto. Você acha que isso está certo? Negar o todo com o nenhum? Não, isso está errado. Nunca negue o todo com o nenhum. Se você diz todos os policiais são honestos, a negação como seria? Algum policial não é honesto. Ou existe policial que não é honesto. Ou pelo menos um policial não é honesto. Ou ainda, nem todo policial é honesto. Mas jamais você pode negar com nenhum policial é honesto.
nenhum policial é honesto é a negação de algum policial é honesto. Ok? Então esse item está errado. Outra maneira disso ser cobrado é assim. Suponha-se que U seja o conjunto de todas as pessoas, que MX seja a propriedade X é mulher e que D de X seja a propriedade X é desempregada. Proposição: nenhuma mulher é desempregada, fica corretamente simbolizada por... Olha para isso. Vê se não bate um desespero, né? Na prova, o cara lendo isso aqui. Mas vamos ter calma que a gente vai entender. O U é o conjunto, né, de todas as pessoas. Muito bem. Aí, M de X é a propriedade é mulher, D de X é a propriedade é desempregada. Ele quer que você expresse essa ideia, que nenhuma mulher é desempregada. Agora vamos ver o que é que essa simbologia está dizendo. Ó, não existe X, ou seja, não existe elemento X nesse conjunto U que é mulher e está desempregada. Já que nenhuma mulher é desempregada. Então está certinho. Quando eu digo que não existe nenhum elemento aí que seja mulher, eu estou dizendo que nenhuma mulher é desempregada. Ok? Então, eu aproveito para lembrar para vocês, ó, esse parecer que quer dizer existe. E quem sabe você possa encontrar esse, ó, que quer dizer para todo. Ok? Para todo. Então, existe. Se aparecer assim, ó, como ele fez, aí é não existe. Não é? Ou se não, assim. Ó. O E cortado também é não existe. Tá certo? Mas você deve ter observado que as duas questões que eu trouxe são questões do CESP. É porque esse item, né, esse tópico aí, ele é cobrado praticamente só pelo CESP. Eu disse há pouco assim, se você pegar num edital lógica de primeira ordem, bom, seguramente se você pegar, esse edital deve ser do CESP. Não é porque é a banca que de fato cobra esse assunto. Tá certo? Então, tá aí mais um conteúdo aprendido. Olha aqui, ó, lógica de primeira ordem. Acompanha aqui comigo, vê? Aqui, ó, lógica de primeira ordem. Você precisa saber o que é uma quantificadora ou uma expressão quantificadora, não é? Aprender os diagramas ou a representação de cada expressão dessa. Você tem que saber negar, conforme aquele quadrinho que eu lhe mostrei, e tem que entender essa coisa aí de que a proposição aberta, a sentença aberta não é proposição, a menos que ela se associe a um quantificador, para que aí sim passe a ser uma proposição lógica. Ok? Muito bem, olha aí, ó, já vimos a lógica proposicional e a lógica de primeira ordem. Para fechar esse primeiro grande pacote aí da lógica filosófica, só está faltando a lógica de argumentação. E a gente começa já já no terceiro bloco.